Até podes nem ter reparado, mas aqui no canal não estás continuamente a levar com títulos do género "Este é o melhor produto na categoria X". Isto, para passado talvez nem sequer um mês, já apareceu aquele título, afinal este é que é o melhor produto nesta categoria de equipamentos. Enfim, da mesma forma, também a mim nunca me ouviste falar de um flagship killer. Nunca. E se não sabes o que é uma expressão inglesa que não tem tradução fácil. Aliás, por isso é que toda a gente acaba por ceder à preguiça e utilizar a expressão inglesa, mas em português quer dizer qualquer coisa como o destruidor de topos de gama, ou mais à letra, o assassino de topos de gama. Dito de outra forma, é um equipamento que, apesar de ser mais barato, rivaliza com os topos de gama. Mas porquê é que eu estou a falar nisto? Bom, porque eu tenho aqui a geração mais recente de um equipamento que invariavelmente é chamado de flagship killer. E desta vez, talvez até mereça essa designação. Isto é então o Poco F7 Pro, um equipamento que não é um destruidor de topos de gama, mas tem características que rivalizam diretamente com os flagships, isto a um preço muito, muito bom. Fica por aí, porque hoje é esta máquina da Xiaomi que está em análise. Olá, olá, eu sou o Rui Tocaana, subscreve o canal e mete um gosto neste vídeo. Aqui o que há é muita tecnologia. Mas bom, eis que a Xiaomi trouxe para a Europa mais uma geração dos Poco Gama F Pro. Nota que pela primeira vez há um Ultra, o F7 Ultra, e esse, como o nome indica, é melhor do que este, mas também é mais caro do que o Pro, é melhor em coisas como o processador ou as câmaras, que são mais versáteis, mas já agora esse F7 Ultra perde em comparação com este F7 Pro numa área muitíssimo importante, que é a da capacidade da bateria e da autonomia. Mas bom, eu quero começar esta análise ao F7 Pro falando do aspecto, e já agora vou socorrer-me de um vídeo que eu publiquei há uns dias, um vídeo onde eu fiz o unboxing a este bichinho. Aquilo que eu disse na altura mantém-se em absoluto: cabo USB, um pincharilho para segurares o telemóvel, manuais e uma capa. Acho bem bonito. Eu adorei o estilo dele, mas também tenho a sensação que o amarelo será também bem fixe. Volto ao tempo presente só para dar duas achegas àquilo que eu referi nos instantes iniciais, em que eu estive com este smartphone e que acabaste de assistir, e que ele é de facto bastante confortável de se usar, e isso deve-se em parte à espessura deste bichinho, que é apenas de 8 milímetros. E já agora esta estrutura lateral é em alumínio. Depois aqui atrás o vidro é em vidro e à frente está um Gorilla Glass 7i. E já que o mostro assim, falo do ecrã, que é um dos pontos sobre o qual tu vais poder gabar e bem junto dos teus amigos. É muitíssimo bom. O Poco F7 Pro tem um painel igual ao F7 Ultra. É um ecrã AMOLED de 6,7 polegadas e tem uma taxa de atualização que pode ir até aos 120 Hz. É compatível com Dolby Vision, faz HDR10 Plus, é luminoso e, se for preciso, diz a Xiaomi, ele chega até aos 1800 nits. Enfim, este é mesmo um dos pontos mais altos deste equipamento. Como é o desempenho? Ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3, é um chip que fica ali a morder os calcanhares do melhor SoC, ou se preferires, do melhor processador da atualidade, é o Snapdragon 8 Elite, mas pronto, tens então aqui dentro o melhor que se produziu no ano passado e assim a concessão que tens a fazer não custa muito fazê-la porque é ótimo. Ainda relativamente às especificações que contribuem para o desempenho, podes comprá-lo num de dois sabores, ou 256 ou 512 GB de armazenamento, sempre com 12 GB de memória RAM, e sim, jogos, mesmo os mais puxados, são canja para este menino. Claro que aquece, mas nada de preocupante, e convenhamos também que não poderia ser de outra forma, né? Desde sempre, desde que a Xiaomi lançou o primeiro Poco, o foco foi sempre o desempenho. Concessões, sim, há, mas são noutras áreas, nunca na performance, e com o Poco F7 Pro isso continua a ser a mais absoluta das verdades. Antes de avançar, deixa-me fazer uma pausa para te perguntar se já aderiste aos meus grupos, ou no Telegram ou no WhatsApp. São grupos onde eu diariamente publico uma lista com os melhores descontos desse dia. Não estou sempre a pingar com notificações, aquilo não está sempre a fazer plim, 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 ok? É uma lista por dia. São coisas que estão ao preço mais baixo sempre na Amazon, portanto são só bons negócios. Se não segues um desses grupos, segue, quanto mais não seja, porque este bichinho já lá apareceu uma ou outra vez. A Xiaomi, a verdade é essa, vai pondo em promoção, e nessas alturas em que está com promoção é a hora certa para o comprar. Encontras links para esses grupos, mas também para este Poco F7 Pro,
e para outros no primeiro dos comentários e na descrição do vídeo. Bom, eu estava a falar de especificações e vou continuar por aí, vou continuar com alguns dados importantes, por exemplo, o facto de ele ser estéreo, com coluna tanto aqui em cima como depois em baixo. De resto, ele tem um sensor de impressões digitais que funciona super bem, está debaixo do ecrã. Tem ainda Wi-Fi 7 e o Bluetooth 5.4. Não é o mais atual, porque entretanto já saiu o Bluetooth 6, mas bem, 5.4 é uma ótima referência. Ele é também IP68, ou seja, tem uma ótima resistência à chuva e à água doce, não à água salgada. A água salgada é sempre outra conversa, ok? A água salgada nunca entra para estas coisas do IP, ok? O que isto quer dizer, IP68, é que, em teoria, novo, ele aguenta uma boa meia hora, submerso a 1,5 m de profundidade. Com o uso, claro, ele vai perdendo algum isolamento, mas novo, a Xiaomi garante que ele aguenta isto. Vem com o Android 15 e com o HyperOS 2 da Xiaomi. Este é o tratamento gráfico e de software que a Xiaomi coloca sobre os seus equipamentos. A Xiaomi deixa-me sempre dividido nisto. Por um lado, eu gosto muito do aspecto, por outro, a Xiaomi passa-se. A quantidade de jogos e de apps pré-instaladas é monstruosa. São coisas que não servem para nada, que eu desinstalo sempre e recomendo que também o faças. Mas lá está, como se isso não bastasse. De vez em quando ainda levas com publicidade injetada nas buscas, enfim, numa série de sítios. Enfim, é de facto o preço a pagar por ter um equipamento a este preço, né? O que se passa é que as empresas que fazem estes programas e estes jogos pagam à Xiaomi para os pré-instalar nos seus equipamentos, isto depois na esperança de que bom, depois possam extrair dados da tua utilização e vender isso a terceiros, capitalizando dessa forma. No fundo, o produto que é transacionado entre a Xiaomi e essas empresas és tu. Tanto assim que, ainda no plano de software, mas pronto, noutra área, a área da inteligência artificial, eu confesso que não perdi muito tempo com isto. De tudo aquilo que eu testei, nada é processado no telemóvel, nada funciona se a net estiver desligada, portanto, não interessa que telemóvel é que é, o que interessa é que tenha ligação à net. Qualquer Xiaomi poderá eventualmente fazer isto, a Xiaomi é que não disponibiliza isso em todos os equipamentos, como é evidente. O que eu quero dizer é que tudo é processado nos servidores da Xiaomi na China. E lá está, como eu disse há pouco, aqui o produto também és tu. Sendo que neste campo salva-se a Google, mas pela margem mínima, ok? Talvez salva-se até seja um grande exagero, mas a Google é quem está menos mal no meio disto tudo, porque o sonho de ter inteligência artificial privada a funcionar apenas dentro dos smartphones, esse sonho eu já o perdi. Seja com a Xiaomi, com a Samsung, com a Google, a Microsoft, a Apple, enfim, todas elas se querem aproveitar das tuas interações com a IA para depois transformarem no produto. Mas pronto, quanto a atualizações de sistema operativo, mesmo que a passe de caracol, podes contar com o Android 18, depois disso já não vai receber mais, ele tem o Android 15, relembro. Quanto a atualizações de segurança, a Xiaomi promete mantê-lo atualizado até ao final de 2029. E é assim, já que falei de concessões para manter o preço baixo, mantenho-me por aí. É tempo de falar das câmaras. Sendo que o sensor principal até é fixe. Se não te importares de apenas tirar fotos e vídeos com o sensor principal, então, bestial, este telemóvel é altamente. Este sensor é de 50 megapixels, tem estabilização ótica de imagem e permite a gravação de vídeos a 8K. É, aliás, precisamente o mesmo sensor que encontras no F7 Ultra. Já a Ultra Grande Angular é de uns míseros 8 megapixels, só grava a 1080p e, francamente, não é grande coisa. O que segue são exemplos daquilo que eu tirei com estes dois sensores.
Quanto ao sensor das selfies, bom, não é grande coisa também, mas acaba por ser melhor do que a lente ultra grande angular. Este sensor é de 20 megapixels e não grava a 4K, também grava apenas a 1080p. Mas continuando. No início eu referi que ele tem uma ótima autonomia e a bateria dura facilmente um dia inteiro, é de 6000 mAh, bastante generosa, e como se isso não bastasse, ele carrega a 90 watts. Tens é que comprar um carregador, porque na caixa não vem nenhum carregador. O que vem, eu não tenho aqui assim à mão, mas o que vem é uma capa protetora, que tu vais ver entretanto. E então, se comprares, ou se já tiveres, claro, mas se comprares um carregador compatível, e eu depois nos links aqui em baixo também vou deixar uma sugestão ou duas para um carregador, mas se comprares um carregador compatível, então em cerca de 40 minutos ele vai do zerinho aos 100%. Eu já vou às conclusões finais, antes deixa-me só sugerir-te novamente que subscrevas o canal. Começo com aquilo que eu menos gostei, e poderia dizer que gostei menos que ele não tivesse uma lente zoom, mas não. Também pelo preço, não é natural que tenha. Claro que, então, este sistema fotográfico não é aquele que eu gostaria que fosse, e não é só por causa da lente zoom, é até mais e principalmente por causa da lente ultra grande angular, que não é grande coisa, mas lá está, há concessões que têm de ser feitas, e é na lente ultra grande angular que encontras um primeiro compromisso. No software, que vem cheio de tralha e que vais perder algum tempo a livrar-te de alguma coisa, mas mesmo assim não te consegues livrar de tudo. O software está ali meio-meio. Mas, tirando isso, é muito bom aquilo que a Xiaomi é capaz de oferecer neste bichinho. Este ecrã é bestial, a autonomia também, o desempenho é semelhante a um topo de gama, e aqui e ali ele faz mesmo lembrar um topo de gama a um preço muito apelativo. Por mim, e após ponderar os contras e os prós que eu acabei de te referir, eu acho que ele está aprovadíssimo. Fica atento às promoções, e está agora uma em vigor. Por este preço a que está, levas um ótimo smartphone para casa sem gastar um balúrdio. Eu sou o Rui Tocana, este é o Poco F7 Pro da Xiaomi. Encontras links para ele e para algumas alternativas aqui em baixo na descrição e no primeiro dos comentários. Toma lá, um grande abraço